Saudações, me chamo José Almeida e este é o meu relato. Dediquei muitos anos à atividade de transportador. Trabalhei em meu caminhão desde os anos 80 e me aposentei em 2005. Mas todas essas décadas como caminhoneiro me proporcionaram inúmeras experiências, algumas mais aterrorizantes do que outras. No entanto, a história que venho compartilhar foi a mais trágica de todas. Lembro-me muito bem daquela noite, em meados de 1995. Eu estava viajando com meu melhor amigo, que também era meu companheiro de trabalho. Geralmente fazíamos viagens juntos em meu caminhão, já que as jornadas eram muito longas. Às vezes dirigíamos por dias a fio, revezando para que ambos pudéssemos descansar. Nessa noite já estávamos há 2 dias na estrada e esperávamos chegar ao nosso destino pela manhã. Estávamos na estrada para Guadalajara, Colima, nosso destino final. Enquanto conversávamos e eu dirigia, por volta das 3 da manhã, avistamos alguém à beira da estrada, caminhando na mesma direção que nós. Lembro-me de que meu amigo ficou surpreso ao ver alguém caminhando sozinho em plena madrugada, em meio ao nada. Não conseguíamos distinguir se era um homem ou uma mulher, pois a pessoa estava coberta por um manto negro. Meu amigo sugeriu que deveríamos parar e oferecer carona. Então diminuí a velocidade gradualmente e paramos ao lado da pessoa. Meu amigo perguntou se ela queria uma carona, mas ela continuou caminhando sem sequer nos olhar. Não tivemos resposta e meu amigo, tentando aliviar a situação, disse algo desrespeitoso. Foi quando aquela figura misteriosa virou lentamente a cabeça em nossa direção, revelando um esqueleto sem olhos, apenas ossos. Meu amigo gritou de terror enquanto aquela criatura o observava. Eu fiquei em estado de choque por alguns segundos e finalmente acelerei o caminhão e saí em alta velocidade. Aquele encontro foi a coisa mais assustadora e perturbadora que já testemunhei em toda a minha vida. Ao amanhecer, finalmente chegamos ao nosso destino. Entregamos a carga e nos dirigimos a um hotel barato para descansar e nos recuperar do susto. Não tínhamos ideia do que era aquela criatura que vimos na estrada. Depois daquele incidente, retomamos a estrada na manhã seguinte, mas nosso trajeto foi interrompido por um terrível acidente. Outro caminhão tentou ultrapassar um ônibus que vinha na direção oposta, resultando em uma colisão devastadora. Meu amigo perdeu a vida instantaneamente, enquanto eu e o motorista do outro caminhão escapamos ilesos. Fiquei gritando por ajuda até que os paramédicos e ambulâncias chegassem, mas já era tarde demais para salvar meu amigo. Enquanto estava sendo atendido na ambulância, percebi que estávamos no mesmo local onde havíamos visto o esqueleto 2 noites antes. Foi então que entendi que aquela figura era a personificação da morte, que havia levado meu amigo por causa de nossas palavras desrespeitosas. Levou anos para superar essa tragédia, mas continuei trabalhando como caminhoneiro por mais uma década, sempre respeitando as forças além do nosso mundo. Muitas vezes vi almas atormentadas na estrada, mas aprendi a não parar mais para oferecer ajuda, apenas seguindo em frente. Essa foi minha história triste, uma lembrança dolorosa de como perdi meu grande amigo. Um abraço a todos. Esse incidente aconteceu há 10 anos, quando eu ainda era um caminhoneiro e dedicava meu tempo a transportar matéria-prima para diferentes localidades do Brasil. Não posso falar por todos os meus colegas, mas se vê muitas coisas estranhas pela estrada durante a madrugada. Devo dizer que tanto eu quanto meu irmão temos muitas histórias desse tipo para compartilhar, porém, hoje contarei a que mais nos marcou e é difícil de esquecer. Naquela noite, meu irmão e eu estávamos dirigindo pela estrada.
Já tínhamos algumas horas de viagem, não me recordo exatamente da hora, mas estava bem depois da meia-noite. Estávamos conversando e ouvindo música quando, de repente, vimos uma silhueta ao longe com uma luz brilhante. Quase não conseguíamos enxergar, pois estava tudo completamente escuro, mas as luzes dos caminhões são bem intensas, o que nos permitia ver o que estava a vários metros de nós. À medida que nos aproximávamos, percebemos que eram pessoas pedindo ajuda. Lembro-me muito bem, eram um homem e uma mulher. Ela segurava algo que parecia ser um bebê enrolado em um cobertor. Mas o mais assustador era que eles estavam ao lado de uma caminhonete completamente queimada. Meu irmão disse para eu parar, pois tínhamos que ajudá-los, já que parecia que tinham um bebê. Imediatamente parei o caminhão em frente a eles, a poucos metros de onde estavam. O homem se aproximou do nosso caminhão e eu abri a porta, mas não saí de cima do caminhão. De cima eu perguntei o que tinha acontecido e se eles estavam bem, pois a caminhonete estava completamente destruída pelo fogo. Ele respondeu que precisavam de ajuda para voltar para casa, mas não deu mais detalhes. Eu disse que poderíamos levá-los para a cidade mais próxima e também emprestar meu celular caso quisessem ligar para algum familiar. Ele ficou muito grato e respondeu entre lágrimas: "Muito obrigado. Vou buscar minha esposa." Ele se afastou e meu irmão e eu ficamos esperando por eles no caminhão. Ajeitamos nossas coisas na cabine para fazer espaço para que eles pudessem se sentar, pois o espaço era limitado. Quando terminamos de arrumar tudo e deixamos tudo pronto para eles, voltamos para os assentos e eu olhei pelo retrovisor, pois eles estavam demorando muito. Mas não havia ninguém mais lá. Meu irmão olhou e até abriu a porta para olhar melhor. Ele me perguntou: "Para onde eles foram? Não estão mais aqui." Eu desci e caminhei até onde estava a caminhonete. Mas ela também não estava lá. Usei o celular para iluminar o local, mas estava muito escuro. Olhei ao redor e procurei em todos os lugares, mas não havia sinal deles. Voltei para o caminhão e disse ao meu irmão que eles tinham desaparecido. Ele estava assustado e disse para irmos embora dali. Liguei o caminhão e comecei a dirigir. Meu irmão tinha certeza de que tínhamos encontrado almas penadas, mas eu não acreditava em coisas desse tipo. Isso até 2 dias depois, quando estávamos descansando em um abrigo de caminhoneiros, conversando com outro colega caminhoneiro. Contamos a ele o que aconteceu, mas ele não ficou surpreso. Na verdade, ele reagiu como se também tivesse visto a mesma coisa. Ele nos contou que eram uma família do estado que foi interceptada pelo crime organizado há 3 anos. Eles foram encontrados queimados dentro do veículo porque se dizia que o homem estava envolvido em atividades criminosas, e isso custou a vida dele e de sua família. Ele explicou que eles aparecem de tempos em tempos pedindo ajuda. Outros colegas caminhoneiros também relataram ter visto eles, mas sabemos que não devemos parar, apenas rezar para que eles encontrem o caminho para o descanso eterno. Eu não conseguia acreditar. Era difícil para mim aceitar. Meu irmão disse na hora: "Está vendo? Eu te disse que encontramos almas penadas." Até hoje eu me lembro do rosto daquele homem com uma expressão de angústia em seu rosto. Eles nunca mais apareceram por lá. Espero que tenham finalmente encontrado a paz. Olá, essa história não aconteceu comigo, aconteceu com um amigo e colega de trabalho do meu avô. Ele costumava nos contar essa história para mim e meus irmãos, porque dizia que foi muito polêmica e famosa em sua época, e era real. Meu avô dedicou toda a vida a ser caminhoneiro nos Estados Unidos. Embora sejamos imigrantes brasileiros no México, esse trabalho era algo que ele adorava e passava a maior parte do tempo viajando. Ele tinha muitos amigos e colegas.
Essa história começa quando um desses amigos saiu pela estrada estatal número 9 do Novo México em seu caminhão. Naquela tarde, meu avô também estava em uma viagem em seu caminhão, mas na Califórnia. Eles gostavam muito de falar pelo rádio enquanto estavam viajando em seus caminhões. Era algo muito comum. Os mantinha entretidos e se sentindo acompanhados durante a viagem. Meu avô estava com um colega que sempre ia como copiloto, mas aquele amigo do Novo México estava completamente sozinho. Ele dizia que estavam conversando pelo rádio e fazendo piadas. Já era por volta das 8 da noite e estava quase totalmente escuro. De repente, ele disse pelo rádio que estava vendo algo estranho ao longe, lá no horizonte, nas montanhas. Meu avô perguntou do que ele estava falando e ele disse que estava vendo luzes coloridas no céu que estavam se aproximando cada vez mais. No entanto, ele não conseguia definir bem o que era. Meu avô e seu copiloto brincaram, dizendo que os OVNIs haviam chegado para levá-lo, e o amigo também riu. Mas depois disso, houve silêncio do outro lado do rádio. Meu avô perguntou se ele ainda estava lá e se estava tudo bem. Mas o homem começou a dizer muitas coisas que não podiam ser ouvidas devido às interferências. Sua voz estava cortada por falhas no rádio naquele momento, e meu avô não conseguia entender nada. Ele tentou continuar a se comunicar com ele, mas a única coisa que conseguiu ouvir do outro lado foi uma série de gritos desesperados pedindo ajuda. Depois disso, a comunicação com seu amigo foi completamente perdida. Meu avô tentou ligar de novo, mas foi completamente inútil. O homem que estava com meu avô ligou imediatamente para a polícia e comunicou o que havia acontecido, embora não soubesse dizer exatamente em que quilômetro o amigo estava. Meu avô disse que foram dias em que seu amigo esteve desaparecido. Não deixou nenhum rastro dele ou do caminhão. A polícia procurou por ele em toda a estrada e até mesmo helicópteros foram utilizados, mas tudo foi em vão. Sua família estava perdendo cada vez mais as esperanças de encontrá-lo com vida. No entanto, uma noite a polícia recebeu uma ligação de uma família que estava viajando pela mesma estrada. Eles encontraram um homem desorientado, caído no chão à beira da estrada. Mas ele não falava, não sabia quem era e não tinha identificação. Ele parecia muito mal. A polícia foi até o local, e aquele homem era o amigo que havia desaparecido nas circunstâncias estranhas. A polícia o levou para a cidade e chamou sua família, mas o homem não disse uma única palavra. Estava desorientado, não sabia quem era e não reconheceu seus familiares. O homem jamais voltou a falar. Nunca souberam o que aconteceu com ele ou como ele desapareceu. E muito menos o que fizeram com ele. Pela condição em que ele estava, deve ter passado por algo muito traumático, já que o deixou sem voz pelo resto de sua vida. Meu avô e muitas outras pessoas de Novo México, onde o caso se tornou público, pensavam que se tratava de um caso de abdução. Diziam que ele havia sido experimentado e que sua fala e memória haviam sido retiradas para que não lembrasse nada do que havia acontecido. Tudo fazia mais sentido, pois antes de desaparecer ele viu aquelas luzes no céu se aproximando dele. Essa ligação foi gravada, mas a polícia nunca quis torná-la pública, pois não queria que as pessoas especulassem. Talvez eles próprios saibam o que aconteceu, mas assim como muitas outras coisas que ocorrem na Área 51, eles não querem que saibamos. O homem faleceu em 2011, mas nunca mais falou. Também nunca pôde voltar a trabalhar, pois parecia não ter consciência. Ele viveu com a ajuda de seus irmãos pelo resto de sua vida. Espero que tenham gostado desta impressionante e misteriosa história. Saudações a todos. Aqui fala Rafael.
Há alguns anos perdi meu emprego e um primo, que é caminhoneiro, me disse que a empresa em que ele trabalhava estava procurando mais caminhoneiros para transportar diversos materiais para diferentes estados aqui no Brasil. O único requisito era ter o próprio caminhão, pois eles não tinham mais disponíveis. Ele me ofereceu ajuda para comprar ou alugar um caminhão econômico para eu começar a trabalhar, garantindo que meu investimento retornaria rapidamente. Aceitei imediatamente, já que ele era bem-sucedido nessa profissão. Ele disse que quanto mais viagens eu fizesse, mais dinheiro ganharia. Naquela mesma semana, ele me ajudou a encontrar um caminhão à venda a um preço extremamente barato. O caminhão estava em ótimo estado e fiz todas as verificações necessárias. Com meus próprios recursos, o comprei e comecei a trabalhar como caminhoneiro transportador. Tudo estava indo bem, até aquela noite. Era apenas minha segunda viagem e eu estava na estrada dirigindo tranquilamente. Já eram quase 10 da noite e estava muito escuro. De repente, ouvi batidas vindas da parte de trás do trailer. Baixei o volume da música para ouvir melhor e, de fato, eram batidas tão fortes que podiam ser ouvidas até onde eu estava. Não conseguia encontrar explicação, pois eu mesmo tinha verificado a carga antes de fechar a porta do compartimento. Obviamente, não havia ninguém lá, então eu não entendia o que poderia estar causando esses sons. Procurei um local para parar e verificar. Saí do caminhão e caminhei com uma lanterna em direção à parte traseira, mas o barulho havia parado. Ao abrir as portas, tudo parecia normal, exatamente como eu havia organizado. Entrei para verificar o fundo e me certificar de que ninguém estava lá, mas não encontrei nada. Desconcertado, fechei as portas com chave e continuei dirigindo, pois precisava chegar ao meu destino a tempo. Não se passaram nem 5 minutos quando os golpes desesperados e fortes começaram novamente, vindo da parte de trás do caminhão. Dessa vez, não parei, pois já havia verificado que tudo estava em ordem. Continuei dirigindo sem parar, embora muito confuso, até chegar ao meu destino, embora os sons continuassem. Cheguei muito estressado e com um pouco de medo, quase causando um acidente. No caminho de volta, tive a mesma experiência durante toda a viagem. Ao chegar em casa, contei a meu primo o que estava acontecendo. Decidimos ir de volta ao local onde compramos o caminhão. Dessa vez, uma mulher nos atendeu. Expliquei o ocorrido, temendo que ela não acreditasse, pois é algo difícil de explicar. No entanto, ao ver o caminhão, ela balançou a cabeça como se soubesse o que estava acontecendo. Perguntamos quem nos vendeu o caminhão, e quando dissemos o nome da pessoa, ela pediu desculpas e nos contou que o caminhão não estava à venda. Ela explicou que o município havia pedido que deixassem o caminhão lá, pois não sabiam onde mais colocá-lo. Acontece que várias pessoas haviam perdido a vida dentro daquele caminhão devido à falta de ar, tendo permanecido trancadas lá por uma semana. O caminhão ficou muito tempo nas mãos da polícia enquanto o crime estava sendo investigado. Depois disso, eles não sabiam o que fazer com ele e basicamente o abandonaram no pátio do negócio de caminhões. Não pertencia a ninguém e não estava à venda. Meu primo e eu ficamos atônitos ouvindo a trágica história daquelas pessoas. Foi então que compreendi que os golpes desesperados que ouvi na parte de trás do caminhão eram essas pobres almas que ainda estavam pedindo ajuda. Não quis mais ter nada a ver com caminhões e nunca mais trabalhei nessa área. Consegui recuperar meu dinheiro e busquei outra profissão. Agradeço por ouvirem essa triste e trágica história. Obrigado por assistir até aqui. Esse foi especial Histórias de Caminhoneiros. Por favor, deixe o seu like e, se possível, inscreva-se no canal. Mande suas histórias de terror no meu e-mail. Meu e-mail está no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Deus guarde todos nós. Amém.